A música faz parte do nosso cotidiano desde sempre, seja uma forma de entretenimento completa ou parte de algo, como um jogo, um filme ou uma série. É comum que músicas possam potencializar um momento, deixá-lo mais clássico, como o discurso do Optimus Prime ao som de Linkin Park ou a sala de save em Resident Evil 3. Porém, existem algumas músicas que você encontrou por aí que são no mínimo estranhas, possuem circunstâncias misteriosas e até mesmo carregam um background completo que você não fazia ideia. O que veremos no vídeo de hoje? Músicas estranhas e misteriosas que você já ouviu por aí. Falar de Windows XP hoje em dia é com certeza entregar a idade que tem. Afinal, o sistema operacional da Microsoft foi lançado originalmente em 2001, pouco tempo depois do Windows 2000, que não caiu muito no gosto do público aparentemente, ou apenas a tecnologia evoluiu o suficiente em menos de um ano. Sendo um dos OS mais nostálgicos no geral, pelo menos para a maioria das pessoas entre seus 23 a 33 anos, ele ficou bem ativo e popular até mais ou menos 2009, quando o Windows 7 já conquistava a maioria dos equipamentos e estava mais acessível e estável para instalação em diversos tipos de máquinas. E que provavelmente você não sabia que o Windows XP possuía uma música de instalação, que eu pelo menos só conheci depois que fui caçar músicas meio Year 2K e Breakcore. Essa música é chamada de Velkommen e tem como artista o Stan Leppard, que por meio de uma coletânea que depois foi lançada no SoundCloud, chamada de 1996 Internet Kit, que busca justamente trazer a vibe dessa época de volta. O detalhe interessante aqui é que quase ninguém se lembra do Windows XP ter uma música dedicada à instalação do OS, ou melhor, uma música de introdução e primeiro acesso, seja por ter adquirido um PC de segunda mão, seja por não ter caixas de som ou fone na época, ou até mesmo o PC não ter drive de som. Algo que em um contexto onde o computador servia mais para trabalho de texto ou edição de imagens, acabava por baratear o equipamento não incluir os drives de som na instalação. Ainda aparentemente existia um bug com drives da Realtek, que até hoje são largamente utilizados na composição de máquinas comuns, dessas que você compra em lojas e departamentos diversos. Bug esse que impossibilitava o PC de reconhecer que ele podia tocar som, sendo necessário mexer nas configurações depois para que as coisas funcionassem como deveriam. Ouvindo esse som hoje em dia é meio que impossível não se sentir nostálgico sobre essa época, principalmente se você utilizou o Windows XP muito tempo da sua vida, fazendo coisas aleatórias ou jogando títulos da época. E com todo o retorno das vibes de Year 2K e Breakcore, revisitar uma música que consegue capturar tanto a época traz um incrível sentimento de conforto e vontade de viver aquilo de novo, principalmente em um contexto de OS que temos hoje, onde tudo precisa ser conectado e a Microsoft não acerta um sistema bom desde a época do já afinado Windows 7. E sim, sinta-se velho com isso agora também. Seguindo no campo de músicas que foram encontradas em contextos questionáveis, temos a tal Can't Stop Coming, um tema que se você teve um PS2 desbloqueado quando criança, certamente você ouviu. Essa música foi incluída na interface de um multiloader de jogos piratas para o Play 2, que era basicamente um jeito mais prático de abrir emuladores incluídos naquele CD de super coletânea de jogos, que trazia alguns emuladores e jogos clássicos para serem rodados direto do disco, sem a necessidade de um OPL instalado no memory card ou em um pendrive, já que o sistema todo vinha dentro do DVD, permitindo que ele fosse carregado diretamente utilizando as funções do chip de desbloqueio Matrix. Falando da música em si, ela é uma demo feita em um Amiga 4000, PC antigo pré-Windows e de produção do artista sueco Magnus Alakangas, junto de um demo group chamado Dual Crew Shining. E ele foi produzido por volta de 1994, quando produzir demos assim utilizando a Amiga era praticamente um hobby do grupo, sendo incluída por alguém que montou o loader via disco como parte da música de menu do jogo. Azazel já foi entrevistado por alguns canais do Brasil, como o Solid Bruno, onde ele revelou estes detalhes que utilizei para contextualizar o roteiro.
Can't Stop Coming pode ser definida, assim como seu próprio artista comentou, como uma tentativa de produzir uma demo meio eurotecno, já que a Dual Crew Shining era um grupo europeu, assim como outro grupo do qual Azazel fazia parte, a The Black Lotus, que era seu grupo principal e onde ele produziu outras músicas demos, com inclusive o artista não tendo ideia que a sua música era utilizada neste emulador, atribuindo a divulgação da música como parte da boa e velha cultura da internet da época, de compartilhar sons via aplicativos P2P como LimeWire e o Ares Galaxy, fazendo que assim essa música tenha uma vibe de menu de videogame, ela tenha servido justamente para esse propósito, estar presente uma compilação de emuladores clássicos para PlayStation 2, algo que é muito nostálgico para quem jogou nesta época. Continuando no campo de hinos da internet e músicas clássicas que todo mundo se deparou em algum momento, temos a lendária Double Nine Sound System, um projeto musical criado pelo artista Alexander Pearls. Pearls é um multitalentoso, se dedicando não só à composição de músicas, como também a outros trabalhos de produção e edição, o que faz com que sua presença nesse ramo seja uma obra de um tempo onde ele basicamente quis se aventurar nesse meio. A iconicidade desse som se dá pelo fato dele ter sido incansavelmente utilizado como temas de vídeos e tutoriais do início da era popular do YouTube, por volta dos anos de 2009 e 2010, naquelas produções que contavam com um bloco de notas, já que capturar áudio não era tão simples quanto hoje em dia, e algum tutorial de baixa resolução, que permitia até mesmo quem não tinha áudio no PC saber o que precisava fazer para resolver um problema. Bastando você lembrar que no tópico da introdução do Windows XP, nós discutimos sobre como PCs antigos podiam simplesmente não incluir a parte de áudio para baratear tudo. A história remonta que lá em 2009 o YouTube começou a ter problemas com direitos autorais, provavelmente devido à atitude de alguns músicos merdas e de baixa qualidade que começaram a reclamar ter suas composições utilizadas em vídeo, que sequer geravam receita para quem produzia, quanto mais gerar receita para quem fez as músicas. Como uma forma de permitir aos usuários da rede social que se livrassem disso, o YouTube lançou uma ferramenta chamada AudioSwap. Essa ferramenta permitia que você simplesmente trocasse a música utilizada no vídeo por alguma sem direitos autorais, fornecida pela própria plataforma. Algo que acontece até hoje na figura de composições do artista Kevin MacLeod, que cria composições sem copyright para você utilizar nesses vídeos. Pearls então produziu o Double Nine Sound System, um álbum de música para você utilizar de forma gratuita nos vídeos, o que gerou o fato de, por exemplo, não se saber quando exatamente este álbum foi disponibilizado ao público, já que existia um vídeo de 2007 já com a música tocando. A mais composição famosa do Double Nine Sound System é a Dreamscape, do gênero trance. Sim, trance não é o nome da música, como alguns vídeos te fizeram pensar, que provavelmente era utilizada pela falta de vocais, já que facilita a composição ser assim um background music, e o próprio projeto ser o primeiro a aparecer na lista de AudioSwap, que era organizada de forma alfabética. Com isso os números vêm primeiro e pelo projeto começar com 2 zeros, seria bem difícil que alguma outra música aparecesse na frente. Seja como for, Dreamscape ficou marcada por ser a música que aparecia em todo o vídeo, em todo o tutorial, e basicamente um exemplo de como uma trilha sonora pode marcar ferozmente uma época e transmitir um sentimento para todos que procuravam coisas aleatórias no YouTube, como programas craqueados ou solução para problemas diversos. Só que como nem tudo é perfeito, a parte triste desse assunto é que hoje Dreamscape possui direitos autorais, e basicamente o YouTube nos fez de palhaço. Initial D é um anime focado na cultura de drift e de carros japoneses, sendo relativamente fiel por utilizar cenários reais de localidades do Japão, parte da história do país com clubes de corridas de rua e a consultoria do piloto profissional Keiichi Tsuchiya para a parte dos carros e de manobras. Aqui temos a vida do jovem Takumi Fujiwara, que é um entregador de tofu da loja do seu pai, fazendo serviço a bordo de um Toyota Trueno AE86, que a essa altura virou simplesmente o carro do Initial D. Focando nas corridas dos duelos entre diferentes clubes e na própria habilidade acima da média de Takumi, já que ele é meio que um Senna japonês e que faz drift, o anime explodiu em popularidade até os dias de hoje, sendo lembrado como parte da cultura de Gearheads e tendo um mangá com extremo sucesso e números altíssimos de vendas. Porém, grande parte do que fez Initial D ser o que é hoje é sua trilha sonora,
composto de músicas do gênero Eurobeat, que trazem composições impactantes, rápidas e com batidas puxando para o techno, tentando passar justamente o sentimento de uma corrida e de direção, sendo comum que a melodia conte com acelerar carros e barulhos de rodas freando. E vale mencionar que infelizmente essas músicas ficam restritas à versão original de Initial D e adaptações que tenham vindo dessa versão original, pois a versão americana mudou a trilha sonora para músicas de rap e hip hop, querendo surfar na onda de Velozes e Furiosos que estava muito em alta quando o anime desembarcou nos Estados Unidos. Podemos destacar as faixas Running in the Nineties do artista Max Covery, que ficou famosa basicamente como a música de meme onde alguém está correndo rápido. Deja Vu de Dave Rogers, que também foi largamente utilizado em memes, onde algo começa a ir muito rápido ou também derrapar, já que a música é utilizada em cenas de drift, e Gas 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 de Manuel, evidenciando que a cultura do Eurobeat nunca deixou o Japão, que frequentemente recebe composições desse tipo e que fazem sucesso, assim como a Itália, que é basicamente a cultura de velocidade de carros. Não só o Eurobeat voltou a chamar a atenção devido a Initial D, como também se tornou tendência a fazer remixes de músicas famosas, só que adaptando a este gênero, destacando aqui os remixes feitos pelo canal Turbo, que vão desde música de outros animes, como Crossing Field da Lisa, que é a abertura de Sword Art Online, até músicas ocidentais, como Through the Fire and Flames do Dragon Force, que é aquela música impossível de tocar no Guitar Hero. É fato que se você andar pela internet e consumir memes, provavelmente já deve ter se deparado com a trilha sonora de Eurobeat de Initial D, provando que a internet pode manter muita coisa viva e em destaque, bastando simplesmente estar acessível e fazer parte de alguma piada bem encaixada. Canais dark de curiosidades explodiram em popularidade nos últimos anos, algo que considero bem legal, já que esses vídeos são meus favoritos, e é sempre bom ter diferentes jeitos e pontos de vista na produção de algo, assim como diferentes assuntos que são abordados em diferentes canais, diferentes roteiros, enfim, tudo é diferente. Porém, o que inegavelmente acontece, dada a consolidação de como produzir um vídeo e de como criar o conteúdo em si, é a trilha sonora utilizada nesses canais, que basicamente são compostas por músicas de jogos e de artistas independentes. Isso se deve ao fato de que a plataforma é insuportável com direitos autorais, muitas vezes com trechos pequenos de uma música sendo pegos para análise e retirando toda a monetização do vídeo, além de provavelmente jogar ele no limbo do YouTube, com músicas de jogos felizmente quase não contando com isso. E muito obrigado empresas de jogos por terem uma atitude minimamente decente, pelo menos uma vez, a exceção da Capcom, que dá flag no tema do Gaio. Então vá a merda Capcom, sua mercenária de merda. É mais fácil utilizar essas músicas que são mais elaboradas e bem feitas do que músicas simples que são colocadas para não terem direitos autorais no banco de músicas do YouTube. E acho interessante como a maioria dos canais conseguem sentir a mesma vibe e mesma interpretação que querem dar para os seus conteúdos durante uma produção, selecionando músicas relativamente parecidas dentro de um contexto e colocando elas dentro do vídeo. Esse segmento então se dedica basicamente a citar as músicas que são conhecidas nesse meio, começando pela trilha sonora da franquia Donkey Kong Country, obra dos compositores David Wise, Robin Vinland e Evelyn Fisher, na figura de Aquatic Ambience, Sticker Brass Symphony e Forest Interlude. Porém, qualquer uma dessas músicas se encaixa também. Eu aqui uso Waterfall da versão de Game Boy e composta pelo David Wise. Resident Evil, principalmente o primeiro de PlayStation 1, na figura da música da Save Room, Silent Hill, todas as músicas de ambientes feitas pelo Akira Yamaoka, os indies Yumi Nikki com Lotus Water e Snow World, Undertale com It's Raining Somewhere Else, o tema do Cloud GTA 3, além de músicas de Final Fantasy, a abertura do Windows XP, músicas de RuneScape e de jogos que provavelmente o dono do canal jogou, já que se trata do caso aqui dos Herônimos, com músicas de Ice 8, Tales of Berseria, Grand Chase, Ragnarok, The King of Fighters, Bible Black, Mega Man, Castlevania, Final Fantasy e por aí vai, fazendo com que esse tipo de música tenha se tornado identitária de um tipo de conteúdo, assim como a música do Arquivo X era para mistérios do GTA San Andreas lá nos primórdios do YouTube.